De acordo com o levantamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que foi feito pelo portal UOL, mais de 251 milhões de reais em dinheiro público foram direcionados para empresas ligadas ao PCC entre os anos de 2016 e 2023. Esse esquema de fraudes em licitações atingiu pelo menos 25 prefeituras, além de câmaras municipais, além de uma fundação cultural do Estado. De acordo com o Ministério Público Paulista, as empresas eram usadas para a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas e outros crimes cometidos pela facção. Vamos girar com os nossos comentaristas? Vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota conectado ao vivo com a gente. Mota, seja bem-vindo, uma ótima noite e semana a você. Número que surpreende, né? Um levantamento que aponta a destinação de mais de 250 milhões de reais para empresas ligadas a essa facção PCC, Mota. Naturalmente, é preciso considerar que muitos servidores devem ter colocado dinheiro no bolso, hein, Mota? Isso é um levantamento em um estado sobre uma facção. Boa noite para você, Caniato. Boa noite aos meus colegas. Boa noite à nossa audiência. As investigações apontam que as empresas envolvidas simulavam concorrência em licitações e pagavam propina. É uma manobra comum. Um grupo de empresas se juntam e combina. Uma delas vai ganhar. Todas as outras empresas apresentam propostas de valor mais alto, simulando uma concorrência que nunca existiu. Frequentemente, esse processo envolve pagamento de propinas a servidores que são responsáveis pela licitação. São todos criminosos, que com a nossa legislação ficarão impunes, e é sempre bom lembrar essa situação para aqueles que dizem que o criminoso é um pobre coitado que não teve oportunidade, que comete o seu crime porque foi excluído da sociedade. Essa classificação não se aplica a servidores públicos que são responsáveis por licitações e ganham dinheiro fraudando essas licitações. Também com a gente o delegado Palumbo, que vai trazer sua análise e reflexão a respeito desse levantamento feito pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Delegado, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. O delegado investiga, está sempre atento a essas movimentações, tudo que é ligado ao crime organizado, ele contribui com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Levantamento do TCU aponta esse volume de dinheiro que foi direcionado a empresas ligadas ao PCC entre 2013, num intervalo de 7 anos, salvo engano, 2016 a 2023. Como foi possível esse tipo de fraude por tanto tempo, hein, delegado? Pela omissão e corrupção de políticos. Uma boa noite, Caniato, Beraldo, Mota. Sempre um prazer estar na Jovem Pan. Desde quando eu trabalhava no 47DP, Capão Redondo, para quem conhece o extremo sul da cidade de São Paulo, já tinha a máfia dos pegueiros, muitos deles do PCC, que comandava o transporte público. E todo mundo sabe que isso existe, tanto é que eu propus uma CPI, quando eu era vereador, para investigar a máfia dos transportes. Ninguém tinha coragem. Eu falei assim, não, vamos enfrentar. Recebi várias ameaças de morte do crime organizado e somente 2 vereadores tiveram a coragem de assinar a CPI. Precisava de 19 assinaturas, apenas 2 tiveram essa coragem. A Sonaira e o Holliday, que foram valentes. O restante se acovardou. O restante ficou silente, ficou omisso. Não deveria isso acontecer, porque toda a responsabilidade da investigação recairia sobre as minhas costas. Mas a gente sabe, né, de maneira informal, que houve até pedidos de políticos poderosos, como a gente não tem prova, a gente não pode falar o nome aqui, para que os vereadores não assinassem a CPI para eu investigar a máfia dos transportes aqui. Inclusive, teve um vereador, ele está sendo processado, pediram a prisão dele, e hoje esse mesmo vereador, ele é presidente da Comissão de Transporte da Câmara de Vereadores. Então, ou seja, se não há a conivência de políticos corruptos, e esse levantamento aí é de 2013, mas se pode colocar muito tempo atrás, porque eu trabalhei lá no Capão Redondo na época de 2000, e depois entrou a cooperativa, e aí o PCC querendo esse dinheiro, eles oprimem os donos de ônibus,
eles só podem comprar a gasolina deles, só pode trocar óleo com eles, só pode trocar pneu com eles. Ou seja, é uma verdadeira máfia que alguém tem que ter coragem de investigar isso. Tá certo. Daqui a pouco, inclusive, eu vou trazer o Cristiano Beraldo, vai participar também com a gente, vai trazer suas impressões em relação a esse levantamento divulgado pelo portal UOL, levantamento originalmente feito pelo Tribunal de Contas do Estado. Eu vou retomar com o Roberto Mota, que é preciso destacar, né, Mota, também a eficiência do crime organizado para conseguir penetrar em várias esferas do poder público. E esse dinheiro que acaba sendo direcionado para essas empresas de fachada ou não, mas que atendem aos pedidos, desejos e anseios do crime organizado, é dinheiro que deixa de ir para o hospital, para a segurança pública, para as escolas e para tanta coisa. Ou seja, os mais pobres acabam sendo sempre prejudicados, né, Mota? Sem dúvida, Caniato, mas, na minha opinião, eu acho que existe uma mística sobre o crime organizado ou as facções, mas o que nós vemos é muito menos resultado da esperteza ou da sofisticação das operações dessa turma do que uma demonstração da precariedade da nossa legislação, da leniência com a qual o sistema de justiça criminal trata essas organizações. É como se fossem meninos travessos. Eu já citei um episódio que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, um pequeno exemplo, mas que serve para demonstrar perfeitamente o Brasil em que nós estamos vivendo. Aqui no Rio de Janeiro, há muitos anos atrás, houve um sequestro de hotel. É isso mesmo. Traficantes fugindo de uma operação policial sequestraram um hotel inteiro, o Hotel Intercontinental. A polícia fez um cerco. Depois de muita negociação, todos os reféns foram liberados e os traficantes, todos com armas de guerra, se entregaram. Muito bem. Poucos anos depois, já estavam todos soltos por causa de excesso de prazo no processo judicial. E aí, há 5 ou 6 anos depois, aconteceu uma enorme guerra na comunidade da Rocinha aqui. Uma guerra liderada pelos mesmos traficantes que tinham sido presos no sequestro do hotel. Agora, me diga, não precisa ser muito inteligente nem muito esperto para levar vantagem quando você tem uma ineficiência como essa a seu favor. Um bom ponto esse destacado pelo Mota. A gente continua falando da atuação do crime organizado porque durante um evento na cidade de Nova York, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que o PCC possui 1.100 postos de combustíveis no estado e está começando a adquirir usinas de etanol. Segundo ele, a facção não vai pagar o preço justo pela cana-de-açúcar, mas vai chantagear o produtor para pagar justamente um preço menor. E, como consequência, vai praticar preços abaixo do mercado nos postos. Tarcísio alertou ainda que esse tipo de comércio é utilizado para lavagem de dinheiro, que pode gerar domínio territorial, que acaba dificultando o enfrentamento a essas facções. Delegado Palumbo, a gente de tempos em tempos acaba trazendo a informação e muitas vezes decorrentes de investigações que são feitas pela Polícia Civil, de alguns segmentos que o crime organizado costuma atuar. E a gente já tratou aqui revendas de automóveis, em outro momento falaram sobre farmácias sem ser aquelas de rede, e tem essa informação dos postos de combustíveis. Por qual razão o crime organizado aposta especialmente no posto de combustível? É mais fácil lavar o dinheiro nesse tipo de atividade? Explica pra gente. Exatamente, é bem mais fácil você lavar o dinheiro. O crime organizado adora isso. Aqui todo mundo sabe também, São Paulo, que tem diversos postos de gasolina que o PCC está atrás, principalmente aqueles que não têm bandeiras. E quando o governador Tarcísio joga essa notícia, joga essa informação, ele está certo, ele está tendo coragem de denunciar. Outros governadores fingiam que o PCC não existia. Fingia, não podia. Eu me lembro, quando eu era delegado, há muito tempo atrás, que nós estávamos proibidos de falar nas entrevistas no nome PCC. A gente tinha que falar facção criminosa, porque o governo, na época, não queria que falasse. E nós, delegados de polícia, outros policiais também, a gente acabava se rendendo a isso, porque senão vinha a punição. E uma das punições é transferência. Eles pegavam onde você morava e te jogavam quilômetros depois. Se você mora na Zona Sul, te jogam na Zona Leste. E isso aí vai calando os policiais. E o PCC não está só em postos de gasolina, não.
ele está em salão de cabeleireiro, estão empreendendo cada vez mais concessionárias de carro. Eles não param por aí, porque eles visam lucro, eles visam dinheiro, eles não querem briga com a polícia. Eles preferem pagar policiais corruptos, pagar gente do judiciário corrupto, pagar advogados corruptos. É isso que eles preferem, eles não querem briga. E aqui em São Paulo só não há um número maior de mortes porque o PCC ele tem uma certa hegemonia. Só tem o PCC aqui, não tem outras facções brigando por território, como acontece inclusive em Porto Alegre, onde tem duas facções que estão se degladiando nesse momento de enchentes no estado do Rio Grande do Sul. Aqui em São Paulo, isso não acontece. Eles dominaram praticamente todos os presídios e eles adoram posto de gasolina para lavar dinheiro. Você, Mota, que acompanha as questões que envolvem segurança pública há tanto tempo, inclusive há relatos de facções criminosas em outros países que também acabam adotando alguns segmentos da economia para investir seus recursos, lavar o dinheiro do tráfico de drogas e de outras atividades criminosas. Posto de combustível, historicamente, é sempre uma aposta por parte dos criminosos, né? Posto de combustível, vans para transporte, que recebem todos esses negócios onde roda um grande volume de dinheiro e um grande volume de dinheiro em espécie. Caniato, se você prestar atenção no que a maioria da mídia diz, nos discursos dos políticos, das autoridades, você corre risco de achar que o problema mais grave do Brasil são as fake news, tá? Mas não. Na verdade, o problema mais grave do Brasil é a impunidade que gera uma criminalidade sem controle. É lógico que as facções se aproveitam dessa impunidade, elas infiltram as nossas instituições e investem em negócios legais que são operados de uma forma criminosa, como disse o governador Tarcísio. O governador Tarcísio é um homem de imensa coragem e preparo. Compare as declarações dele com as declarações de outros políticos. Eu acho que o Tarcísio, junto com o governador Zema de Minas Gerais, são a esperança de um novo tempo. Um tempo em que o cidadão de bem seja protegido e respeitado. Um tempo em que os criminosos vivam em um estado de medo permanente. Hoje, no Brasil, a gente vê exatamente o oposto disso. Pois é, tem um aspecto que o Mota trouxe, inclusive, no comentário que ele fez há pouco. Eu quero repercutir isso com o delegado Palumbo. Delegado, quando nós trouxemos a informação da atuação do grupo criminoso PCC também na esfera pública, fraudando licitações, isso demonstra, na avaliação do senhor, uma fragilidade e falta de lisura, muitas vezes, nos processos licitatórios, ou mais engenhosidade, talento por parte dos criminosos para conseguirem ganhar essas licitações que, grande parte, forjadas e com o apoio de servidores corruptos, né? Não é engenhosidade, não. É corrupção mesmo. Eles compram, eles jogam pesado, eles oferecem muito dinheiro e aí acaba corrompendo os políticos. Nessa época de campanha eleitoral para o município de São Paulo, para vereadores, tem um monte de político que vão lá em garagens de ônibus fazer festinha, bancado pelas garagens de ônibus. Eles forçam, muitas vezes, o cobrador e o motorista a votar em determinados candidatos. Eles pegam o título de eleitor, e isso é crime, pegar o título para saber onde ele mora, e ainda exige, olha, eu quero tantos votos da sua família. Ou seja, é uma máfia, mas só tem essa máfia por causa da corrupção e da omissão de agentes públicos, principalmente a corrupção. Um dos grandes temores do PCC é perder esses contratos, porque vai deixar de entrar bilhões de reais de subsídios, dinheiro público, fruto do meu imposto, de seu e de todos os nossos telespectadores. Pois é, deixa eu, só para fechar esse assunto, tem algumas perguntas que estão sendo enviadas aqui e questionamentos muito importantes. Eu vou aproveitar justamente a presença do Mota e do delegado Palumbo para a gente tirar uma dúvida que eu acho que é de grande parte da nossa audiência. Porque, Mota, a gente tem pelo menos duas grandes facções criminosas no Brasil, uma que começou em São Paulo, outra no Rio de Janeiro, mas que estão espalhadas por grande parte dos estados brasileiros, e muitos se questionam aqui se esses grupos criminosos cresceram tanto que mesmo que você acabe prendendo o cabeça ou o comandante de determinada região ou aquele cara que
comanda o crime no estado tal, mesmo que você prenda ou acabe tirando aquele cara de circulação por alguma razão, chega um outro, assume aquele posto e aí o grupo criminoso opera como se fosse uma empresa, uma grande companhia, uma multinacional, ou seja, o diretor sai, o gerente assume aquela posição. Quais são os caminhos para você enfrentar um grupo que cresceu tanto, tem muito recurso, tem muitos homens trabalhando e muitas vezes o poder público, sobretudo as forças policiais, não conseguem identificar como conseguir acabar com um grupo como esse? Os caminhos são 3. Uma polícia preparada, bem remunerada, eficiente, autorizada a operar, leis que punam de forma efetiva e permitam tirar esses criminosos de circulação, e terceiro, um sistema prisional que isole os líderes das facções. Qualquer um que pertencer a uma facção tem que ser isolado. Na verdade, o nosso sistema prisional hoje ele serve exatamente para o contrário. Ele serve como quartel-general, centro de treinamento das facções. Caniato, existe uma falácia aí escondida nessa pergunta, né? Essa história de que não adianta fazer nada, porque se nós prendermos um líder de facção, daqui a pouco surge outro. Essa lógica pode ser aplicada a qualquer problema. Quando você prende um homicida, nada impede que amanhã alguém resolva cometer um assassinato, surge um outro homicida. Essas organizações criminosas têm essas características. Elas são operadas por pessoas que não têm nenhuma preocupação com moral. O negócio deles é usar a violência para conseguir dinheiro, para conseguir poder. Isso acontece em todos os países do mundo. Vejam há quanto tempo o próprio Estados Unidos luta contra a máfia. Veja na Itália, onde a máfia nasceu, as décadas de luta contra a máfia, contra organizações terroristas. Você não ataca uma organização como essa, você não combate uma organização como essa porque você acha que vai acabar com ela. Você combate porque ela tem que ser combatida, porque o crime tem que ser mantido sob controle. É a mesma coisa que dizer, olha, eu não vou tomar banho porque amanhã eu vou estar sujo de novo. Então o que adianta? Vamos todos parar de tomar banho por causa disso? É evidente que não. A luta contra o crime é para que a gente possa manter um mínimo de liberdade, de dignidade e de segurança. E o Brasil passou há muito tempo do ponto em que a gente tinha esse mínimo. Pois é, delegado Palumbo, queria também pedir para a gente fechar esse tema, pedir a reflexão, olhando para frente, o enfrentamento ao crime organizado, esses grupos que estão super bem estruturados, muito dinheiro em caixa, homens espalhados por todos os estados brasileiros. Esse enfrentamento às grandes facções passa necessariamente pelo quê? Muitos falam em asfixia do dinheiro, né? Falam de money. O que é preciso trazer para a gente refletir com o nosso público, o senhor que acompanha esse enfrentamento há muitos e muitos anos, só que assim, nas últimas 2 décadas, o que a gente viu? Um enfrentamento firme, só que as facções ganhando, né? Eles cresceram até aqui. Exatamente, o Mota ele resumiu bem. O bandido, quando a gente fala assim, não adianta prender que vai outro lugar, isso não é verdade, porque o bandido, o criminoso faccionado, quando ele é preso, ele continua mandando de dentro da cadeia, usando visitas, usando muitas vezes advogados que são pagos pelo PCC para passar informação para quem está aqui fora. Agora, quando um indivíduo como esse, um facínora como esse, morre num confronto policial, por exemplo, outro integrante da facção assume o local, assume aquele posto de gerência. Então, se a gente não investir, principalmente na polícia judiciária, eu venho falando isso há muitos anos, polícia federal e polícia civil, vai ser muito difícil combater, porque, como a gente diz na gíria policial, não dá para combater esse tipo de crime na orelhada, fazendo patrulhamento, precisa de investigação. E quem deve fazer essas investigações é a Polícia Civil. Mas como fazer? Se as polícias de todos os estados, polícias civis de todos os estados estão capengando porque os governadores preferem mandar viaturas para a Polícia Militar, concurso para a Polícia Militar, porque aparece. Não é culpa da Polícia Militar, não. Eles têm que ter viatura, tem que ter mais homens. Mas é porque aparece, enquanto a Polícia Civil trabalha de forma velada, sem uniforme, com viaturas descaracterizadas. Se a gente não investir em leis pesadas e numa polícia forte, fica muito difícil. Aliado a isso,
nós temos decisões do Poder Judiciário que soltaram criminosos faccionários do PCC. André do Rep é um exemplo disso. Saiu pela porta da frente, num trabalho exaustivo da Delegacia de Roubo a Banco da Polícia Civil aqui do Estado de São Paulo, do DEIC, para prender esse criminoso, com apoio do Garra. Na época eu era o 01 do Garra, e depois a gente fica sabendo que ele saiu pela porta da frente, liberado como se não tivesse devendo absolutamente nada. Aí depois pediram mandado de prisão, mas para pegar é muito difícil.